Uma perpendicular viva. Soa meio enigmático, né? Mas hoje a gente vai desvendar o que está por trás desse conceito fascinante. Porque olha, o que uma simples linha reta pode nos dizer sobre moralidade, sobre a nossa história e até sobre a gente mesmo é impressionante. Vamos descobrir juntos? Olha só, o que a gente vê aqui é mais do que uma imagem bonita. Por trás dela tem uma ideia super poderosa, sabe? E o mais curioso é que ela está toda enraizada numa forma geométrica bem simples. É um conceito que, de verdade, moldou o pensamento humano por séculos. E muitas vezes ele está ali, escondido bem na nossa frente, só esperando para ser redescoberto. Seu corpo sendo assim considerado um emblema de sua mente. Essa frase, gente, ela vem da iniciação de um maçom e é a nossa primeira grande pista. A ideia de que o nosso corpo é um tipo de emblema da nossa mente. É exatamente aqui que a nossa investigação começa. É a conexão, olha que profundo, entre a postura física e o nosso caráter moral. E essa conexão toda? Bom, ela começa com uma lição que é fundamental, ensinada a todo maçom: a importância de se manter perfeitamente ereto. Mas calma lá, o conselho aqui vai muito, mas muito além da simples postura. Quando se fala em ser justo e íntegro, a coisa muda de figura. Uma instrução que parecia só física se transforma numa recomendação para a vida toda. É quase um chamado, sabe? Para agir com retidão moral e social, sempre. Tá, mas de onde veio essa metáfora tão forte? Para a gente entender de verdade, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Sair do salão da loja maçônica e ir direto para a poeira de um canteiro de obras lá na antiguidade. Então, antes de mais nada, vamos para o básico do básico. A perpendicular. Ela é literalmente a base de tudo. É o conceito mais antigo e, olha, o mais fundamental na arte de construir. Pensa só, uma linha reta, alinhadinha com a gravidade, é ela que serve de alicerce para qualquer estrutura. E para conseguir aquela perfeição toda, os construtores da antiguidade tinham um kit de ferramentas simples, mas, nossa, super engenhoso. Primeiro, vinha o nível, para ter certeza que as fundações e os pisos estavam perfeitamente planos. Depois, entrava o fio de prumo. Esse era para garantir que as paredes subissem retinhas, sabe? Absolutamente retas apontando para o céu. E, para fechar, o escadro, que criava aqueles cantos perfeitos de 90 graus. Juntas, essas três belezinhas eram a garantia de que a construção ia ser sólida e durar muito tempo. E é exatamente aqui que o físico vira filosófico. É o pulo do gato. Cada uma dessas ferramentas foi além do seu uso prático e ganhou um significado simbólico super poderoso. O esquadro, por exemplo, que faz os ângulos certinhos, passou a representar a moralidade. O nível, que não faz distinção, que deixa tudo plano por igual, virou símbolo da igualdade. E o fio de prumo? O fio de prumo, o padrão absoluto do que é reto para cima, ele passou a significar a retidão na nossa vida. E aí que vem a parte mais legal. Essa ideia toda não ficou presa lá com os construtores nem só com os maçons. De jeito nenhum. Ela se espalhou, se tornou um símbolo humano universal, sabe? E foi ecoando por diferentes culturas através dos séculos. A longevidade dessa ideia é uma coisa impressionante, de verdade. Pensa bem, lá na China antiga, o filósofo Mêncio já usava as ferramentas do construtor como metáforas para a vida, para a sabedoria. Bem antes disso, na Bíblia hebraica, o profeta Amós descreve Deus usando um fio de prumo para julgar seu povo. E aí, a gente dá um salto de milhares de anos e o escritor americano Mark Twain está lá usando a palavra perpendicular como se fosse sinônimo de integridade. É incrível, né? E essa passagem da Bíblia, do profeta Amós, ela é especialmente forte. Porque nesse momento, o fio de prumo deixa de ser só uma ferramenta de pedreiro. Ele se transforma num padrão divino, no instrumento que o próprio Criador usa para medir a retidão moral de uma nação inteira. O peso disso é enorme. Ok, agora vamos trazer esse conceito todo para mais perto da gente, para o nosso dia a dia. Porque, acredite, ele está muito mais presente na nossa linguagem do que a gente imagina. Por exemplo, alguém já parou para pensar por que a gente fala que uma pessoa é reta? Ou que é preciso andar na linha? A resposta está toda escondida ali, no simbolismo daquelas ferramentas de construção antigas. As provas estão aí, no nosso vocabulário. Quando a gente fala falar reto, ou ser reto com alguém, estamos muitas vezes, sem nem perceber, acessando essa conexão super antiga. A integridade de uma parede bem construída virou a metáfora perfeita para a integridade de uma pessoa. Mas a influência dessa ideia não para nas palavras, não. Ela sobe, ela se eleva, literalmente. Ela está presente na grande arquitetura, desde os pilares mais simples até as catedrais mais impressionantes que a gente conhece. Olha, para os primeiros construtores, uma coluna retinha, vertical, não era só um suporte.
era muito mais. Era um símbolo de força, de estabilidade e da conexão do ser humano com o divino. A precisão era tudo. O menor desvio da perpendicular não era um errinho de cálculo, era uma falha gravíssima que podia botar tudo a perder, comprometia a estrutura inteira. E esse princípio se tornou tão, mas tão importante que ele chegou a dar nome a um estilo arquitetônico inteiro, o gótico perpendicular. Foi o ponto máximo do design gótico, sabe? Uma verdadeira celebração da linha vertical. É só olhar para aqueles arcos pontudos e aquelas estruturas que parecem que estão desafiando a gravidade. E o objetivo por trás de tudo isso era puramente espiritual. Pensa na sensação. Aquelas linhas verticais que parecem não ter fim. As janelas gigantescas que deixam a luz inundar o espaço. Tudo, cada detalhe, foi projetado com um propósito bem claro. Levar o olhar e a alma para cima, em direção aos céus. E com isso, a gente volta para o começo, fechando o círculo. Vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça e voltar para aquela ideia inicial da perpendicular viva. No fim das contas, o objetivo de todas essas lições que a gente viu, a do construtor, a do filósofo, a do místico, é o mesmo. É um convite. Um convite para a gente se elevar da ignorância para construir uma vida baseada em sabedoria, em verdade e em integridade. É, no fundo, o chamado para nos tornarmos, na nossa essência, uma perpendicular viva. E para fechar, fica uma pergunta, uma reflexão. Depois de tudo isso, qual é o padrão? Qual é o fio de prumo que cada um de nós usa para medir a retidão na própria vida?